depois, quando o Nicolas nasceu, acho que isso foi aumentando. E falando um pouquinho já, né, do casamento, na verdade eu descobri de fato, assim, com palavras, e ele me contando mesmo, acho que uns 2 anos antes da gente se divorciar mesmo. É porque ele falou que ele entrou em crise pra gente quando o Nico nasceu. Foi. Porque ele pensou, o que eu estou fazendo? E ali e aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Sim. E aí uma vez uma conversa nossa até muito difícil, não sei como que ele relatou isso aqui, mas eu lembro de um dia de uma conversa muito difícil. Sim. Que é muito difícil, gente. Sim, né? imagina. Agora é fácil, agora é leve, agora é... Mas Sim. naquele dia, naquela ocasião, então assim, o dia com que as minhas desconfianças da época, elas se tornaram verdadeiras, Sim. então foi uma época difícil, foi uau. Então aquilo que eu tinha como uma possibilidade de ser, se tornar real. E aí André, mas como assim 2 anos, né? Acho que é uma pergunta assim, tipo, tá, mas 2 anos, né? 2 anos antes da separação, que foi a 3. Né? A gente tá falando de 5 anos atrás. Isso. O Nico com 1 aninho. O Nico com 1 aninho. Ele tem 6, né? Ele tem 6, isso. E aí o Juliano, então, né, me contou e tudo, mas qual que era a briga dele, a luta daquela época, né? Não, eu te amo. De fato, eu tenho essa lógico que não foram nessa calmaria aqui que a gente está conversando agora. Mas aí, o que foi o final ali da conversa? Sim, eu tenho atração por homens, mas eu quero lutar contra isso, eu quero estar com a gente, eu quero estar no nosso casamento, isso naquela conversa. Claro, né? Claro. Eu busco ajuda, eu quero a tua ajuda, e enfim, eu te amo, e etc. E aí, ok, vamos, tô contigo, ok, simples assim, né, mais ou menos assim. E aí sim, vamos, né, já que você quer lutar, vamos lutar, né, num primeiro momento, tá certo. E essa parte do canal, essa parte do vídeo, e tem no canal um corte que fala sobre isso, onde inclusive tem seu nome, tá ali, né, Andréia? Me fez muitas pessoas, depois que eu postei, me perguntar, teve 2 questões, teve duas reações. As pessoas te admirando por fazer isso. Nossa, como ela foi incrível, incrível com ele, com a família, mas esse lado humano de olhar para ele, não, você quer, então vamos tentar. Mesmo que acho que lá dentro da sua cabeça você estava num turbilhão. O turbilhão ele começou a se construir a partir dali. Dali em diante você começou uma outra fase do seu casamento, né? A partir dali as coisas não... Então, assim, foi uma virada de chave, né? Então, foi uma virada em que até certo momento não tinha mais sustentação. Sim. Então, ali o pilar, ele deu uma baita de uma quebrada. Não era mais leve, era angustiante. E ele também, acho que foi muito bom para ele o fato dele falar. Então, claro, meu Deus do céu. Alguém sabia o que ele estava vivendo. Aí eu acho que quando a gente fala e você divide uma coisa com uma outra pessoa, isso é muito bom, né? Sim. Isso a gente aprende, a gente tem que viver em sociedade, a gente precisa contar as coisas. Muitas vezes tem que ter pessoas para você dividir as coisas, para carregar o fardo um do outro, acho que isso é importante. E foi isso, assim, falando, né, em construção e término. Quando que veio a separação, né? A separação veio na pandemia. Aí as pessoas brincam, né? Nossa, você não resistiu à pandemia, né? Porque foi um teste, né? E a pandemia colocou muitos casais em teste, né? Isso aconteceu. E eu falei, gente, eu não passei no teste. Óbvio que não era por conta da pandemia, né? Não, talvez ela potencializou aquele momento de viver junto ali o tempo inteiro, aqueles dias que a gente ficou junto dentro de casa, né? E pra mim foi ótimo que foi na pandemia, sinceramente, porque como a gente não ia pro escritório naquela época, porque era bem a época de 100% em casa, gente, não podia nem andar na rua. Sim, não dava Meu pra Deus, sair. Eu lembro que naquela época eu já corria
E eu queria correr na rua, eu saía na rua, as pessoas queriam me matar, eu Ficavam me te sentia um olhando, zumbi, sim, assim. sim. Mesmo sozinha, mesmo na rua, Então não podia, né? foi bom ter acontecido nessa época, Sim. porque eu sofri muito, muito mesmo, muito. Foi muito difícil para mim. Então foram dias ali, por mais que foram quase 2 anos ali conversando sobre o assunto, amadurecendo aquilo e vendo que não tinha mais. Você estava meio que preparada para isso, mas não tinha esse sentimento dentro de você, né? Não estava preparada, mas, gente, é difícil, não sei, né? Não é tão fácil, não tão simples. Então, estar em casa e não ver pessoas mesmo, ter que conviver com pessoas ali, foi perfeito. E naquela época, obrigada a Deus, porque tem essa pandemia, olha só que terrível. Claro. E eu não preciso é terrível, era o seu momento. E eu não preciso estar em meio às pessoas agora e elas me vendo agora, nesse momento que eu estou sofrendo muito. Sim. Eu preciso desse espaço e ok. E deu certo e passou. Você se sentiu em algum momento culpada pela situação? Me senti culpada. Eu me senti com raiva, eu me senti julgada, eu escutei do tipo assim, você não deu conta, né? Nossa. Na minha cara, assim. Nossa, você não deu conta, né? Meu Deus, assim, E no começo, gente, o que acontece? No começo, quando você ainda tá naquele turbilhão, você toma tudo como verdade. Sim, imagino. Tá? Você tem um transtorno acontecendo diante de você, tudo né? que você escuta, você toma como verdade. Tudo que você pensa e imagina, você toma como verdade. Então, por isso que eu digo que o começo foi muito difícil. Sim. Para mim foi muito difícil também. Hoje, o Lucas e o Juliano vão até minha casa e eu vou na casa deles. E a gente se encontra aqui na sua casa juntos. Hoje é muito leve. Hoje é normal, né? Normal. Mas eu lembro que no começo, eu desviava da rua de onde o Juliano morava, porque como eu sabia que daí logo em seguida ele estava com o Lucas, né? Sim. Mas eu desviava da rua para não ter a chance de conhecer e ver o Lucas, porque para mim era muito dolorido. Sim. E não era, eu não sei explicar o contexto, mas era porque eu não estava preparada para aquilo ainda. Sim, você tinha uma história com ele também. Isso. E aí isso você ainda escutava das pessoas, você não deu conta, você se sentia culpada em algum momento, tipo, não fui mulher o suficiente. Aí você vai ver ele com um outro cara agora. É muito pesado. Eu imagino que naquele momento era muito pesado pra você. Naquele momento, como que eu vou ver esse homem, gente, né? Que difícil isso pra mim. Eu lembro que num momento, quando eu tava já muito madura sobre essa situação, e aí alguém da minha família, né, falou pra mim assim, vocês não deveriam ter desistido, você deveria ter continuado, vocês deveriam ter lutado, acho que a palavra é lutado, tem 2 filhos, imagine, e etc. E eu falei assim, gente, você não me ama, né? Você tá me falando isso, você não me ama. Eu mereço ser feliz, ele merece ser feliz. Qual a lógica? Como que nós vamos ser felizes? Né? Eu quero uma pessoa ao meu lado, no futuro, né? Naquela época eu falei, no futuro, eu quero alguém do meu lado que de fato esteja comigo presente, que me ame por completo. 100%, né? 100%, né? E não é o Juliano, né? Não mais nesse momento, não faz mais sentido. Do mesmo modo ele precisa construir aquilo e aquilo que faz ele verdadeiramente feliz. Então, por favor, essa é a maior prova de amor que Juliano fez para mim. Foi ele decidir seguir a vida dele, né, no propósito dele e me deixar livre para ser feliz, entendeu? Então, eu usei exatamente as palavras. Acho que foi uma prova de amor duríssima. Principalmente tem 2 filhos ali, gente. É lógico que a gente construiu e eu idealizei que eu viveria velhinha com ele. Com certeza. Mas vou viver velhinha com ele como amigo. E a vida a dinâmica da vida é essa, né? As coisas vão acontecendo.